veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, se foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água, que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temais, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Amém? É uma passagem conhecida, um texto conhecido, que veio a seca na casa de Israel. E por que veio essa seca, essa tribulação, essa prova para o povo de Israel? Lá no capítulo 17 do mesmo livro, você pode até deixar aberto aí nesse texto, a partir do verso 19, fala que o líder de Israel, Acabe, ele era o líder de Israel, era o rei, responsável espiritual por Israel, mas o texto diz assim, que ele começou a reinar sobre Israel e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele começou a se afastar do caminho do Senhor, Israel estava se enriquecendo, e ele então estava bem com os outros povos, e ele foi esquecendo, casando com várias mulheres, e o texto diz que ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel não era de Israel. Jezabel, no versículo 31, 1 Reis 17, 31, fala que Jezabel era filha de Etibaal. E Etibaal era rei dos Sidônios. Sidom era uma cidade que não era de Israel. Tinha 2 cidades, Tiro e Sidom. O rei de Tiro está lá em Ezequiel 28, que se achava o bambambam, se achava Deus. E Sidom era onde era dominada pelo pai de Jezabel, que era Etibaal. E eles adoravam, o texto diz aqui, e adoravam Baal, que era um deus de pedra que eles adoravam. E quando Acabe casou com Jezabel, que ela veio para Israel, ela disse assim: não é você que vai me influenciar com teu Deus Jeová. Eu que vou influenciar você e toda a tua nação com Baal. E ela trouxe então Baal. E Baal significa assim, o nome de Baal ele tem 3 significados. Baal é Senhor, porque ela acreditava que Baal era Senhor e que imporia sobre Israel. E segundo, quem é o príncipe? Baal significa isso. Quem é o príncipe? Ou onde está o príncipe? Esses 3 significados. Então ela levou isso para Israel, através do líder que fraquejou, e o líder fraquejando toda a nação, as mulheres e os filhos também pecaram, e por causa disso, o Senhor disse assim: eu vou dar um castigo, porque tem consequência o pecado. Todo pecado tem consequência. Deus perdoou Davi, perdoou, mas houve consequência. Davi matou um indivíduo, ele adulterou com a mulher dele e mandou matar ele, mandou fogo no cabra. Aí a mulher engravidou, e por isso que ele matou, e trouxe para dentro. Aí ele chorou, se arrependeu: o Senhor está perdoado. Tá bem com Deus? Estou bem. Ótimo. Só que a consequência. Qual que é a consequência, Senhor? A espada nunca se apartará da tua família. E a consequência virá, porque você fez nas escondidas com Betseba,
Agora, o teu filho Absalão vai fazer as claras do teu palácio, no segundo andar, pegar todas as mulheres e prostituir com elas, todo Israel vendo, que era a consequência. Então, veja só, Acabe trouxe Baal para dentro de Israel, ele como líder. Era para ele estar levando o seu povo para orar, sua família para Jerusalém, para adorar, mas ele se perdeu com a riqueza, com o reino, com as iguarias e com as oportunidades que o reino lhe dava, e casou com Jezabel, e Jezabel trouxe Baal, e estragou a família, estragou o reino. E o Senhor Deus, então, disse para Elias, aqui agora no versículo 17, está com a Bíblia aberta? 1 Reis 17, deixa aberto, é culto de estudo mesmo, para a gente ir conferindo. E Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha só o que o Elias disse: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele chegou para o rei e disse: olha, rei, o Senhor mandou te dizer que não vai haver nem chuva, nem orvalho. Vinha à noite, vinha à madrugada, e não tinha orvalho para molhar a grama, para o gado comer no outro dia, não tinha orvalho. Mesmo com a nossa seca hoje aqui em Cuiabá, lá pela madrugada dá um orvalhozinho, e a planta, ela recebe aquilo para estar verdinha. Mas Israel nem orvalho tinha. Está escrito em Tiago, capítulo 5, o versículo 17 e 18, assim, que Elias era homem sujeito às nós, com a mesma sujeição, com a mesma falha, com o mesmo pecado. Mas ele diz que orando ao Senhor, ele pediu. E o Senhor ouviu a oração, e 3 anos, 6 meses, sem chover, por causa do pecado de Acabe. Então, às vezes, nós, como líder, o pastor como líder, tem que levar a igreja para a oração, tem que levar a igreja para a palavra, tem que levar a igreja para a instrução da palavra, porque o texto diz que nós somos responsáveis, ele cobrará da gente. E nós, como pai de família, devemos levar a nossa família, lá em Gênesis 38, lembra que eu disse que Jacó levou a sua família a Betel. Betel significa casa de Deus. E a família dele foi abençoada por isso, porque eles foram servir, fizeram propósito, fizeram proposta, fizeram planos, se ajoelharam, oraram. E a partir de hoje, todos vamos estar servindo ao Senhor. E Deus abençoou a família de Jacó. Então, e Acabe não fez isso. E Elias, o nome Elias significa assim, Jeová, aliás, Deus é Jeová. Enquanto Baal significa, Baal é Senhor, Elias significa, Deus é Jeová. E como o texto diz assim, que Acabe levou o povo ao pecado, e agora Baal que era adorado, o Senhor Deus disse assim para Elias: então você pega as suas coisas, sai do meio da terra aí de Israel, porque não vai ter chuva nem orvalho, todo mundo vai passar fome, porque não tem o trigo para o pão, o gado não vai produzir leite, os animais vão morrer, a grama vai ficar verde, então haverá sede, haverá fome, haverá pobreza e nem água haverá. Porque Israel, os riozinhos, o maior rio que eles têm lá é do tamanho do rio Cospó, que abastece toda a região de Israel. Nós que somos abençoados com o rio Cuiabá, rio Xingu, Telespires, mas eles é o rio Jordão que abastece todo Israel. Se o rio Jordão secar, eles estão enrolados. Mas eles descobriram uma maneira de buscar a água do Mar Vermelho, que é salgada, e dessalinizar a água, tirar o sal e fazer ela boa, mas é ruim de beber. Então ela serve para banhar, serve para aguar as plantas, serve para essas quantidades. Agora, aí ele saiu de lá, porque ia vir pobreza, e ele foi para um ribeiro, chamado Ribeiro de Querite. E ali no Ribeiro de Querite, escondido, porque como ele profetizou para o rei, quando não choveu e começou a empobrecer, o rei queria matá-lo. Então ele ficou escondido lá na moita, no Ribeiro de Querite. Aí quando chegava a hora do almoço, o corvo vinha com pão e um bife em cima, e ele comia. Aí lá no ribeiro, pegava o caneco e bebia. Chegava à tarde, dava fome. Lá vinha o corvo de novo, com pão e com um bife assado na chapa. Eu acho que, porque cru não pode ser, né? Aquele bifezão que você acha na chapa e come no pão. E ele comia, ia no ribeiro e bebia.
Mas aí quando passou os anos que não choveu, aí o ribeiro secou. E agora ele não tem água. Aí o Senhor Deus disse assim, vai, olha só para onde Deus mandou ele. Está aberto aí na Bíblia? 1 Reis 17:8. E veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei, já está ordenado, não é eu ordenarei, não. Eu ordenei. Ali há uma mulher viúva que te sustente. Presta atenção, olha para mim aqui. Da onde que era Jezabel? Vocês lembram? Eu acabei de dizer. Da onde? 17:31. Sidom. E da onde e para onde que o Senhor Deus mandou Elias ir? 18:9. Sarepta, que é da onde? Sidom. Entendeu? É tipo o Senhor dizendo assim, ó. Se Jezabel, ela veio lá de Sidom, que é o estado, Sarepta é a cidade, veio para Israel para mandar aqui, trazer o Deus dele, fazer o povo adorar, eu vou mandar o meu ir para lá e fazer milagre lá e eles vão adorar. E ele se levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom, que é terra de Jezabel, que é terra de Baal, e eu vou fazer milagre na casa de Baal. Se Baal não faz milagre aqui, eu faço milagre na casa de Baal. E ele foi, saiu de Israel, foi para a terra de Jezabel, chegou lá, Deus direcionou ele para a casa da viúva. Quando ele está aproximando, ela está juntando um gravetos, porque não tem gás, não tem. E então ela cortava o graveto para acender o fogo. E ela estava cortando o graveto para acender o fogo. Aí ele chegou, aí disse para ela assim, ó, bom dia. Ela disse, bom dia. Aí ele disse, porque a Bíblia conta fatos, os detalhes a Bíblia não conta. Aí ela disse, bom dia, com os gravetos na mão. Ela tinha pegado 2 já. Aí ela levantou para responder, bom dia. Aí ele disse assim, você pode me arrumar um pouco de água? Porque ele veio e estava com sede. Ela falou, sim, eu vou lá buscar. E ela saiu e falou assim, ei, mas aí quando você trazer água, traz um pão para mim. Aí ela parou, olhou assim, ô meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha de trigo, para fazer o pão. Porque está seco, não está chovendo, então não tem chuva, não tem trigo. E um pouquinho de azeite, né? Que eu vou colocar o azeite na frigideira, fazer um pão, um bolo, aí vou comer eu e meu filho e vamos morrer, porque é a única coisa que nós temos. Então não dá. É tipo assim, como é que eu posso tirar o pão do meu filho para dar para você que eu nem te conheço, eu não sei quem que você é, e meu filho vai ficar com fome, eu der para você. É mais ou menos assim. Aí ele disse assim, não, vai. Você vai lá, igual você disse, para buscar água, e faz o pão como você disse que ia fazer, prepara o bolo, pega o azeite, coloca a última gota, pega a última farinha, faz o bolo, e você não vai comer nem o seu filho, você vai trazer para mim. Ah, parou, mas por quê? Porque eu sou homem de Deus, e segundo a minha palavra, o azeite da botija ele não vai faltar, e a farinha da panela não vai faltar. A história é bonita, vocês conhecem, mas se fosse vocês, será que esse homem está falando a verdade ou ele quer comer o meu último bolo? Precisa de fé, o homem de Deus precisa ter a palavra de Deus mesmo, para você, através da fé, acontecer o milagre. Porque se você não crê na instrução do homem de Deus, não haverá um milagre. E se você não estiver, olha só, o homem de Deus, ele pode dizer a palavra. Ele pode te instruir na palavra. Pode dizer como que você vai alcançar a vitória. Ele pode dizer como que você vai alcançar o sucesso, o milagre, vencer a prova, vencer a tribulação, vencer a angústia. Mas se você não estiver disposto a obedecer o que o homem de Deus faz, através da fé e da confiança no que o homem de Deus fala, o milagre não vai acontecer. Já pensou se ela disse, você está com conversa fiada, eu não te conheço. Mas ela acreditou. Pegou a última gota de azeite e jogou lá. Pegou o último bocado de farinha e fez, e trouxe um copo de água, ele bebeu, e ele comeu, e eu acredito que o coração dela estava, agora, será se, ixi, era o último, a gente já ia morrer, será se tem alguma coisa? Ele disse, agora vai lá e faça para você e para teu filho. Quando ela olha no azeite, está a mesma quantidade. Ela despejou, fez do menino, está na mesma quantidade. E todo dia ela despejava, fazia de manhã, de tarde e à noite, e ele não aumentava nem diminuía, e não acabava. O azeite sempre estava na panela, porque o homem de Deus deu instrução, o sustento chegou para ela, o sustento chegou para Elias, e Deus se manifestou.
Por isso, irmãos, que Deus cuida e Deus zela. Ele mandou que fosse lá para a viúva, porque Deus também queria cuidar da viúva. Deus também queria se fazer conhecido na vida da viúva. E fazer um milagre em Sidom. E dar o escape para Elias. Que ele não tinha nenhuma casa onde ele podia ficar. Nós vamos ver nos próximos capítulos que Acabe mandou procurar Elias em tudo quanto é buraco. E não acharam. Então ele não podia ficar ali, e Deus escondeu ele e sustentou. Mas também chegou o milagre para a vida da viúva. Chegou lá o milagre para a vida da viúva. Agora, depois que aconteceu esse episódio, eles ficaram muitos dias, olha o milagre. Todo dia, já pensou? Todo dia ele ia conferir lá, 1 ano. O azeite estava do mesmo tanto. Eu vou fazer um bolo de manhã. O azeite estava do mesmo. Vamos fazer 9 horas. O azeite, 10 horas, 3 horas, nunca acabava. O mesmo milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Não é que Deus orou, o menino tinha 5 pães ali, 2 peixinhos na bandeja. Aí Jesus orou e pum, virou aquele mundaréu de pão. Não foi assim o milagre. O milagre, Deus repartiu, o Senhor Jesus repartiu o pão, repartiu o peixe, colocou na bandeja e distribuiu para os discípulos e falou assim: agora distribui para o povo. Aí os discípulos levavam o pão, ele pegava e continuava 5 pão. Pegava e continuava 5 pão. Pegava e continuava. Nunca acabava da bandeja. Pegava 2 peixes e nunca acabava. Eu vou pegar os 2 peixes, que era 5 pães e 2 peixes. Eu vou pegar os 2, pode pegar. Estava lá os 2 peixes. Eu quero de novo. Porque o texto fala que eles pegavam o peixe e o pão o quanto queria. Não era assim, um pão e um peixe. Não. Você pega o quanto você quer. Só que nunca acabava o pão e nunca acabava o peixe. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque o milagre de Deus é assim. A bênção de Deus é assim. Para os que crerem. Para os que querem. E assim foi na vida da viúva. Não acabou. Agora, irmãos, presta atenção. O texto diz que o menino, lembra que ela ia fazer o bolo para o menino? O menino adoeceu. A Bíblia não diz que doença que era. Lá no versículo 17, estão com a Bíblia aberta? 1 Reis 17 e 17. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Que conversa dessa viúva? Por que ela disse assim? Vieste para trazer à minha memória a minha iniquidade. Por quê? O menino morreu. Elias, vem aqui. O que tenho contigo? Você veio aqui para me trazer à memória as minhas iniquidades. Por quê? Porque Elias, ele chegou, não fez só o milagre. Ele foi dizer o que era o pecado. Ele disse para aquela viúva: você adora quem? Adora o Baal. Adorar Baal é pecado. Você tem que adorar Jeová. Quais são os teus pecados? Meus pecados são esses. Ela se lembrou dos pecados, falou tudo para Elias. E ele disse: agora você tem que servir a Deus. Tem que se tornar uma pessoa fiel. Tem que se arrepender dos seus pecados. Recomeçar a sua vida. Ele não ficou calado. Ele falou de Deus, falou dos pecados, que Deus perdoa os pecados, falou para ela e disse o caminho. Agora, o menino morreu e ela queria um culpado. Você vê, trazer as memórias, olha o que ela diz. O 17 e o 18. Vieste a mim trazer a memória, a minha iniquidade, e matares meu filho? Ué, quem disse que Elias matou o menino dela? A Bíblia não conta. O texto fala que o menino estava doente, a doença era grave e morreu. Mas não fala que Elias deu umas 3 facadas nele, colocou o travesseiro na cara dele para ele partir. Não fala, não foi Elias que matou. E por que ela culpava Elias? Né? Tem muitas pessoas que perdem algum ente querido e culpa Deus, e se revolta com Deus. Não, a gente viver lembrando, com sentimento, viver o luto, você chorar, você sentir falta, ok, a Bíblia fala do luto, né? E fala que a gente tem que passar, tem que chorar mesmo, tem que se lembrar, tem que sentir a falta de que amamos. Agora, culpar a Deus, ou falar atrocidade a Deus, ou alguém, como ela falou, né? Aí não. Aí mostra um detalhe, vocês vão ver
uma coisa que é interessante. Porque quando Elias chegou, olha o que diz o verso 19. O que disse Elias? Ele diz assim, então ele disse, dá-me o teu filho. E ela o tomou no seu regaço e o levou para cima, ao quarto. Ele tomou, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, rogo-te, torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias, vês aqui teu filho vive. Quando ela disse, olha, você vieste aqui para me afligir, me lembrar a memória, me lembrar dos meus pecados, e matar o meu filho. Aí ele não questionou, não falou nada para ela. Ele só orou pela segunda vez aqui nesse capítulo. E o Senhor atendeu. Ele pegou o menino, ele morava no andar de cima, ela morava embaixo, levou no colo, colocou na cama dele. Aí ele se mediu em cima do menino. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e orou ao Senhor. Disse, ó Senhor, por que está afligindo a alma da viúva? Ela só tem esse filho, é filho único. E por que tu levaste a vida dele? Porque o Senhor tem o poder de levar, de dar a vida, quando quer, como quer, a hora que quer. Agora, ele atende a oração. E quando ele falou isso, a alma do menino que já tinha saído, ela voltou, o menino respirou, olhou, e eles desceram andando da escada. Ele disse, vem aqui, senhora, vê aqui o teu filho vivo. Então, ele orou a primeira vez, não houve chuva, nem orvalho. Ele ora agora por um milagre maior, e o menino ressuscita. Agora, qual lição, porque aqui é uma história, mas qual lição que podemos extrair para a nossa vida deste texto? Abra comigo aí. 1 Reis 17, 24. Estão com a Bíblia aberta? Conferir. Então a mulher disse a Elias, olha o que ela disse, nisso conheço agora que és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Só agora que ela foi reconhecer, ela não reconheceu ao Senhor quando Elias orou e ficou 3 anos e 6 meses sem chover, que ele orou e fechou o céu para não chover. Ela não conhecia o Senhor. Quando Elias operou o milagre do azeite e da farinha, que não faltou durante os anos, ela ainda não tinha um encontro com o Senhor. Para ela ter um encontro com o Senhor, foi preciso o Senhor tocar no filho, para ela chorar, se derramar. Porque o texto está contando aqui, mas meu irmão, ela era uma viúva, só tinha um menino. Vocês acham que ela só chegou para Elias assim, ô Elias, que tenho eu contigo? Matou. Não, ela veio arrancando os cabelos, chorando, pranteando, como qualquer mãe que perde o seu filho. E nisso ela fez propósito, fez promessa. Se o homem de Deus conseguisse fazer algo, ela ia servir a Deus, agora ela ia. Às vezes parece que Deus tem que tocar naquilo que a gente mais tem de precioso para você reconhecer Deus. Porque, irmãos, você contemplar milagre não é reconhecer Deus. Eu já vi muitos milagres. Não é. Não significa que você conhece a Deus. Ouça aqui o que eu vou dizer para os irmãos. Tem muitas pessoas na igreja que pensam que só porque cantam, eu canto junto com o hino da harpa. Porque ele vive. Eu conheço a Deus. Negativo. Não, pastor, eu até leio. Eu sei citar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu conheço Deus. Não, senhores, isso não significa conhecer a Deus. Mas eu venho todo domingo. Eu venho, coloco minha roupa, penteio meu cabelo, coloco o terno e venho. Então eu conheço Deus? Não, senhores. Para conhecer a Deus é muito mais do que estar nesse local. Para conhecer a Deus é muito mais do que cantar os hinos da harpa. Para conhecer a Deus é muito mais do que decorar um versículo da Bíblia. Conhecer ao Senhor é uma intimidade que você tem com Ele. Conhecer ao Senhor é você falar com Ele e Ele falar o teu coração. Conhecer ao Senhor é como você conhece a sua esposa. No olhar da tua esposa você sabe o que ela quer, pelos anos que vocês vivem. Você sabe o gosto que ela é, sabe como é a comida.
E muitas pessoas não conhecem ao Senhor. E eu vou dizer mais ainda. Tem muitas pessoas que acham que conhecem o Senhor e o Senhor não te conhece. É duro, mas é uma realidade que a gente tem que ensinar para as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Tem base bíblica, pastor? Tem. No dia do juízo, do julgamento, vão chegar lá ali pregadores, cantores, operadores de milagre, crente, tudo quanto é tipo. E vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu preguei. E muitas almas aceitaram. Senhor, em teu nome eu profetizei. E as coisas aconteceram. Em teu nome eu ressuscitei. Eu falei: levanta, morto. E o morto levantou. E sabe qual que é a palavra de Jesus para essas pessoas? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, para vocês medirem a espiritualidade de alguém, não é porque ele profetiza e acontece. Ele disse: daqui 3 dias, e aí 3 dias aconteceu, e a verdade, é homem de Deus. Não é assim que mede o conhecimento de uma pessoa com Deus. Ah, mas eu vi, a pessoa já estava no caixão, 4 dias morto, e ele disse: levanta, e a pessoa levantou. É homem de Deus, tem conhecimento. Não é assim que mede a espiritualidade de uma pessoa, a sua intimidade com Deus. Porque isso é dom, e os dons são concedidos, Deus te dá, e é sem arrependimento. Quando você peca, quando você erra, Ele não toma o dom, fica contigo. Agora, conhecer a Deus é quando você tem a confiança nele, quando você sabe orar com Ele, quando você dobra o joelho e sente Ele falar contigo e Ele falar. Lembra de Abraão? Abraão dobrou o joelho e falou assim: Senhor, me revela aí. E se lá em Sodoma tiver ali uns 50 justos, você vai destruir a cidade? Irmãos, quanto de nós vamos orar: Senhor, me revela o que vai acontecer amanhã? Porque a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus é menor do que a de Abraão, não é? Então, o que é conhecer a Deus? A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como que a gente prossegue conhecendo a Jesus? Eu estou dizendo isso porque ouça a palavra de Jesus para um dos seus discípulos. Ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, Jesus, Rabi, mestre, mostra o Pai. Eu queria que você falasse sobre o Pai. Fala sobre Ele, eu queria conhecer Ele. Jesus se espantou com a pergunta dele. Eu estou tanto tempo convosco, Felipe. Estou dizendo que eu e o Pai somos um. Estou me revelando quem eu sou. Estou mostrando o meu amor por vocês. Já falei da minha missão. E você não conhece o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você fala isso? Mostra-me o Pai, quer conhecer o Pai. Se você não conhece o Pai, você não conhece eu. Um discípulo que andava com Jesus, né, que viu os milagres, que servia Jesus, mas ainda não conhecia a Jesus. Religiosidade não é sinônimo de conhecer a Deus. Conhecer a Deus é muito mais. A pessoa que conhece a Deus, ele tem uma leitura diária da Bíblia. Porque a Bíblia dá essa ordem. Uma pessoa que tem conhecimento de Deus, ele tem uma confiança e não nega o seu Senhor. Pode falhar, mas ele volta para o trilho. Uma pessoa que tem conhecimento de Deus, ele tem, como disse o Salmo, relacionamento com Ele. Precisamos fazer igual João. João queria estar perto de Jesus, sempre ouvindo Jesus, amando Jesus, disposto por Jesus. E as palavras de João para a nossa vida foi essa, de estar próximo de Jesus, amar a Jesus acima de todas as coisas, né? Então aqui a idolatria de Acabe fez com que o Senhor Deus trouxesse o castigo. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu não tenho idolatria, eu não tenho nenhum ídolo lá em casa, não tem imagem de Nossa Senhora, imagem da padroeira, imagem de ninguém. Ídolo, todas as coisas que tomam o lugar de Deus. Porque primeiro, a Bíblia diz, é o reino de Deus. E a sua justiça. Buscar primeiro o reino e a sua justiça. Mas o que é o reino? Para que eu possa buscar. Mateus explica o que é o reino. Em primeiro lugar, a oração quando amanhece. Não precisa nem dobrar o joelho. Mas se você, quando abre os olhos, se lembrar, só se lembre. Meu irmão, só se lembre. Quantos, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas quantos de nós
que amanhece com vida, respirando de graça. Tivemos uma noite tranquila, dormimos às 7, 8 horas, 6 horas que seja. Mas quantos de nós, que a primeira coisa, quando abre o olho, é dizer, ô Senhor, eu te agradeço. Não precisa nem dobrar o joelho. E nem precisa verbalizar. Fala na mente, eu te agradeço por essa noite. Amanheci vivo. Mais uma noite. Quem faz isso? Quem faz isso? Né? Se fazemos isso, é buscar o Rei. Quantos de nós, depois de um prato, que você pega, coloca o arroz, o feijão, a salada, tem um bife, tem um ovo, tem um frango, a gente ora. Mas olhar e pensar, quem proveu isso? Ah, não, mas eu trabalhei e ganhei dinheiro. Mas quem que te deu saúde? Meu irmão, gente sem saúde, se a gente não tiver saúde, se o Senhor fechar o céu 3 anos e 6 meses, se Ele resolvesse dizer assim, olha, eu vou para a terra, deixar a terra 15 minutos sem ar, vou tirar o oxigênio um pouquinho aqui, 15 minutos, depois eu volto. 15 minutos, a maioria morreria. E a gente não consegue dizer, Senhor, eu queria te agradecer pelo ar, não tem nada mais pelo ar, só respirar, né? Para a gente conhecer a Deus. A Bíblia diz, em tudo dai graça. A gente tem que ter o desejo. Vamos orar para despertar o desejo de ler um pouquinho a palavra. Vamos orar para despertar o desejo de cantar um louvor. Pelo menos ouvir. Talvez a gente não sabe um louvor, mas ouvir um louvor. Ouça aqueles louvores que falam do Espírito de Deus. Ouça, tira um dia para ouvir um louvor inteiro, tal. Eu faço isso. Às vezes estou ali em casa, digitando, trabalhando, escrevendo, tal. Aí de repente a mente cansa. Cansa. De tanto escrever, trabalhar, ler. Aí fecho todas as páginas, vai lá no YouTube, acha um louvor, coloca o fone de ouvido e fica ouvindo um louvor. A tua alma tem essa conexão com o louvor. A tua alma tem essa conexão com o Espírito de Deus, que você está adorando a Deus, está louvando a Deus. Eu gosto de louvor, gosto dos instrumentos. A alma se alegra. E depois você volta a trabalhar já aliviado a mente. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso. Às vezes a gente não consegue ficar 15 minutos de joelho. Dobre só um meio joelho assim e diz, Senhor, eu quero te agradecer, eu quero ser fiel. Me ajuda a ser fiel e conhecer a Ele. Deus tem tanta coisa para mostrar quem Ele é, que a gente não busca, né? Muita coisa, muita. A gente não olha, quando nós pensamos na onipotência de Deus, pode todas as coisas. Como que Ele pode todas as coisas? Só o fato da gente pensar assim, Deus não foi criado. Todos nós fomos criados, a terra, o sol, todo teve um princípio, Deus não teve. Ele vem do eterno passado. Como assim? Não sei. Deus sempre existiu na eternidade passada. Como que eu explico? Não sei. Porque se eu explicasse, Ele não era Deus. E o eterno futuro não tem fim, é infinito, sabe tudo, pode tudo, conhece tudo. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como que é isso? Não sei. Mas a gente precisa conhecer aos pouquinhos mais Deus. Ter esse relacionamento com Ele, essa intimidade com Ele, a ponto de nós desenvolvermos a fé e tudo que você orar, Ele atende. Tudo que você pedir, Ele está ali. Igual Elias. Senhor, eu quero que não chova, tá bom, não vai chover. Senhor, eu quero que ressuscita o jovem, ressuscita o menino. Senhor, eu quero que cure fulano, está curado. Já pensou, meu irmão, se a gente conseguisse chegar nesse patamar de Elias, de Eliseu, dos homens que conheceram a Deus? E às vezes quando nós esquecemos de Deus, colocamos a mente em outras coisas, a vida espiritual nossa acaba, a outra vida das obras da carne vão suplantar, e é onde que o inimigo entra para destruir. Precisamos estar fortes, fechar todas as janelas possíveis. Que o inimigo, a Bíblia diz, ele veio matar, roubar, destruir. Tanto matar a fé, né? Tanto matar a alegria, tanto matar a felicidade, tanto matar a paz, quanto roubar o que você tem. Né? Ele quer roubar isso, quer roubar a família, quer roubar os filhos, quer roubar as amizades, quer roubar a tua intimidade com Deus e destruir a vida espiritual, destruir a alma, destruir a família, destruir tudo quanto a gente tem. Se ele pudesse, ele deixaria as pessoas mendigas, arrastando papelão na rua, com fome, sem esperança, sem nada. Mas a Bíblia
ela apresenta Jesus dizendo: mas foi para isso mesmo que o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. O diabo vem, lança seta, Jesus vem e tira a seta. O diabo vem, separa, Jesus vem e junta. O diabo vem, mata a fé de alguém, Jesus vem, ressuscita a fé. O diabo vem, faz alguém pecar, desviar, Jesus vem, perdoa os pecados e restaura, porque é obra do Senhor, é interesse dele em você, na sua vida, na sua fazenda, nos seus filhos, na sua família, na tua parte espiritual, na comunhão. O interesse dele te colocar a paz, a felicidade, a alegria, a esperança, o sono, tudo quanto tem fôlego, louvar ao Senhor. É interesse dele ver você sorrindo, não triste. É interesse de Deus ver você alegre, não cabisbaixo. É interesse dele ver você agradecendo, não reclamando. É interesse dele ver você orando, não sem orar. É interesse dele ver você alimentando, se vestindo, cumprimentando, se relacionando, orando, lendo, louvando, adorando. É interesse de Deus. É interesse do Espírito de Deus te encher, te restaurar, te renovar, te abençoar, te prosperar. É interesse do Senhor.